Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para nossa conversa de hoje, recebemos os professores voluntários José Roberto, da sede São Caetano do Sul, em São Paulo, e o professor Bernardo Norá, da sede Uberaba, Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Danilo. Olá, Bernardo. É um grande prazer estar aqui reunido com vocês para mais esse podcast filosófico, né? Podermos trocar algumas ideias sobre um tema muito interessante e compartilhar isso com as pessoas que nos acompanham. Olá, Danilo. Olá, José Roberto. Um grande prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole. Hoje nós vamos falar sobre a trilogia Karate Kid. É natural que a gente não esgote o tema, a nossa ideia não é essa, e muito menos vamos trazer aqui verdades absolutas. E também não vamos abordar o filme do ponto de vista técnico, cênico ou do roteiro, pelo contrário. A nossa abordagem é sempre filosófica, reflexiva e fazer com que a gente possa assistir a esses filmes com uma mentalidade de aprendizado, ou seja, o que a gente pode extrair dessas histórias, aquilo que é nos ensinado através do filme, através daquela relação tão bonita entre o Daniel LaRusso e o seu mestre Miyagi, o que nós podemos viver disso, como relacionar com as nossas vidas. Portanto, a tônica do podcast é sempre de reflexão em relação ao que nos é ensinado e, claro, algo que a gente possa levar também para a nossa vida. Haverá spoilers, obviamente. O filme foi lançado em 1984, o primeiro episódio, já o segundo filme em 1986 e, por fim, o terceiro em 1989. Nós sabemos, obviamente, que há outros filmes, há uma continuação, porém, nós vamos nos ater a falar dessa primeira trilogia, que é a trilogia clássica, considerada por todos aqueles que acompanham o cinema, e essa história que até hoje nos impacta e nos inspira tanto. Bom, nós temos aí um ponto central que é a relação mestre-discípulo, onde o Daniel-san conhece o mestre Miyagi no primeiro episódio de 1984. Já no segundo, há um aprofundamento dessa relação, onde ambos viajam para Okinawa e o Daniel-san conhece um pouco mais da vida do seu mestre, da sua história, do seu passado, dos seus valores, da tradição. E o terceiro episódio, que vai narrar o momento em que ele acaba se separando um pouco, se afastando um pouco do mestre Miyagi e treinando na academia Cobra Kai. Portanto, eu gostaria que vocês falassem primeiro desse ponto central, que é a relação mestre-discípulo, trazendo cenas que vocês se lembram dos filmes, independente da ordem que falem, para que a gente possa relacionar essa primeira experiência, o que decorre dela, e também como a gente pode viver algo disso em nossas vidas. Bom, Danilo, realmente os três filmes, em termos de enredo, né, nós podemos dizer que traz assim três elementos bastante heterogêneos, né? Mas se tem uma coisa que pelo menos nós buscamos perceber aí nos três thrillers é justamente essa questão da relação entre o Sr. Miyagi e o Daniel LaRusso, né? Desde o primeiro filme, nós vemos que uma relação muito especial está sendo construída entre os dois, e a gente pode até começar a puxar um pouco lá pelo primeiro filme de 1984, né, que é justamente onde esse relacionamento começa, justamente com o mestre Miyagi se apresentando, né, sendo pouco a pouco introduzido na vida do Daniel LaRusso, que entende um pouco de karatê, entende um pouco de artes marciais, mas diante do que hoje nós chamaríamos de o bullying escolar, né, ele precisa de aprofundar essa questão. E é muito interessante que o Sr. Miyagi, já um senhor com condecorações militares, conforme a gente acompanha esse primeiro filme, e os outros demonstram, conforme a sua própria tradição familiar, para ele a arte marcial não é simplesmente combater, né? Tem mais a ver com um posicionamento perante a vida, um posicionamento perante aquele que está aprendendo ou desenvolvendo. E no decorrer do próprio primeiro filme, né, e no decorrer dos outros dois, o próprio Daniel LaRusso vai tendo essa experiência, né, de que a princípio ele se aproxima realmente para se defender, porque ele está sofrendo muito com essa questão da perseguição na escola, mas logo ele vai se aprofundando nisso e descobrindo mais sobre si próprio, descobrindo mais sobre o karatê e o seu uso para se melhorar como pessoa, se melhorar como ser humano. Isso que o Zé Roberto comenta é muito interessante,
Realmente o filme vai mostrando, né, o desenvolvimento desse laço, né, um laço humano mais profundo, não só de professor-aluno, mas de mestre-discípulo. Isso vai se aprofundando, vai ter até um momento de crise, e que depois vai se resolver positivamente. Então é interessante porque no início ele aparece como um senhor, de forma simples, bem pacato, de estatura baixa, e cuida de bonsais. E então, aos poucos, vai percebendo a grandiosidade que ele é, e não só um mestre do karatê, não só um mestre das artes marciais, mas um mestre de vida. Vai se tornando assim um mestre de vida para o Daniel LaRusso. Ou seja, ele aprende não só as artes marciais, mas os ensinamentos, aplicar os ensinamentos na sua vida, tá? E também como lidar com as situações que a vida vai colocando ele. Você falou das situações, Bernardo. O filme apresenta muito esses conflitos e essas provas que o Daniel San enfrenta. E você também cabe destacar como praticante de arte marcial. Você é um praticante do Neikun, que é uma arte marcial filosófica, não violenta. E a tradição nos ensina que essas artes marciais, nas suas raízes, nos seus inícios no Oriente, elas nos ensinam muito sobre um caminho, sobre virtudes e valores. E isso nós vemos no filme também, porque o mestre Miyagi, ele é um mestre justamente dessas artes marciais não violentas. E isso é muito importante de se destacar. E o Daniel San, ele tem um comportamento difícil, ele tem um temperamento difícil. E o mestre Miyagi é o oposto, ele é sereno, ele é firme, ele é prático, ele é muito prudente, e nós temos essa experiência na nossa vida. O Daniel San, como o José Roberto bem mencionou, ele tem uma noção de arte marcial, mas é uma noção bem vaga, muito simples em relação à profundidade que ela traz. Eu gostaria que vocês falassem desse aspecto que nos é ensinado no filme, de como resolver conflitos, porque o Daniel San está constantemente envolvido com isso, desde o primeiro, quando ele sofre bullying, o que o leva às artes marciais, depois no episódio 2 com o Chosen, ele está sempre enfrentando problemas, e a nossa vida também é assim. Agora há uma maneira de lidar com isso, e eu gostaria que vocês falassem sobre essa questão. O espírito das artes marciais, a essência das artes marciais tradicionais é filosófico. Ou seja, as grandes artes marciais da China, como o Kung Fu, e no Japão, né, como o Judô, o Karate Do, aqui, que é o tema também do filme Karate Kid. E nesse espírito filosófico, mais do que buscar vencer ou derrotar os demais, os adversários, as pessoas, é um espírito de domínio sobre si mesmo, vencer a si mesmo. E o que a gente vai percebendo aí, o grande elemento, o grande dragão que a gente tem que vencer não é o dragão fora, mas é o dragão das nossas flutuações emocionais, das nossas instabilidades psicológicas. E são situações que às vezes justificam ou não, né, um descontrole emocional, uma raiva, uma indignação. E o Sr. Miyagi vai mostrar o karatê como um caminho de vivência e de desenvolvimento dessa estabilidade emocional, dessa estabilidade psicológica. Tá? Então ele passa por emoções de humilhação, de revolta, de indignação, de medo, de lidar com a soberba, com a vaidade. E em várias situações ele vai aprendendo a ver o karatê, né, e a ver o mestre Miyagi como um exemplo, né, de realmente aprender a sair bem dessas situações. Então ele vai ter os seus desafios, seus erros e acertos, e o que a gente vai percebendo é essa postura de aprendizagem mesmo. Isso que é interessante, porque o Sr. Miyagi é como esse mestre, né, não que ele seja perfeito, né, ele também está em aprendizado, né, mas ele já está, vamos dizer assim, bem avançado no caminho. Ele reconhece as imaturidades do seu pupilo e vai instruindo ele, né? E muitas vezes pelo exemplo, né? O Sr. Miyagi às vezes fala pouco, e às vezes é aquela forma um pouco enigmática, quase uma charada. Então a gente percebe esse grande modelo pedagógico também, que é a educação pelo exemplo.
Inclusive até a forma de treinamento, né, Bernardo, é bem inusitado, né? Em 1984, a maneira como o mestre Miyagi encontrou para transmitir os seus ensinamentos de artes marciais pegou não apenas o discípulo, mas todo o público desprevenido, né? Isso é realmente muito interessante, porque ele chega lá para treinar com o Sr. Miyagi e aí como é que é o treino? Bom, vamos lavar o carro, vamos encerar carro, vamos pintar cerca. Então, realmente, é um ensinamento bem direto, já aplicado no cotidiano. E isso é interessante, por quê? Porque aí também tem como lidar com a questão emocional. Ah, não, isso é chato. Ah, não, quero aprender a dar um soco no outro, enfim. Tudo isso, né, que poderia provocar, né, se a gente fala de luta, isso a gente poderia provocar um espírito de violência, etc. E já o senhor Miyagi já vai instruindo que essa força, ele não vai usar para fora, mas simplesmente vai usar essa força para combater as suas debilidades, né? De uma forma bem direta, bem prática, bem simples. Sim, eu acho muito interessante que nos outros 2 filmes posteriores, né, a mesma ideia de uma transmissão de conhecimento relacionado com a vida cotidiana do personagem também busca ser seguida, né? E é interessante porque eu me lembro que quando eu assisti esse filme em 1984 me pegou desprevenido, porque eu estava esperando realmente que o mestre já começasse lá ensinando o discípulo a dar chute na árvore e quebrar a árvore no meio. E a gente percebe não, né? A gente percebe que realmente o karatê ali está muito relacionado com a questão bem cotidiana mesmo. Aliás, se eu não me engano, né, o espírito das artes marciais nasce justamente dessa questão da observação da natureza, não é verdade? É observando a natureza que o ser humano aprende através do seu movimento mais fluido, né, da sua própria observação também a retirar os elementos, inclusive a perceber que a natureza ela não é violenta, né? A natureza ela é bastante econômica. Se há algum tipo de destruição é justamente para que uma nova forma seja construída, e se há como é que nós podemos dizer, né? Enfim, a gente percebe essa fluidez realmente nas coisas da natureza, né? E que de certa maneira a arte marcial, a filosofia ou todas as artes nas antigas sociedades clássicas buscavam justamente esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio baseado na observação da natureza e na aplicação disso no nosso próprio crescimento, no nosso próprio desenvolvimento, né? Ambos falaram das artes marciais com essa tônica mais filosófica. A gente tem no Cobra Kai o contrário, é o espírito de violência, com essa ideia de não ter piedade, tanto que esse é o lema da academia. De não ser fraco, de não ter dó do seu oponente, ou seja, é uma distorção de valores que são ensinados de maneira muito equivocada pelo John Kreese e os seus discípulos, ou os seus fanáticos seguidores, digamos assim, fazem aquilo que ele manda e aquilo que ele ensina. O mestre Miyagi tem uma conduta bastante oposta, bastante distinta. Ele vai ensinar o Daniel San através de um exemplo prático, coerente, pacífico e forte ao mesmo tempo, e vai trazendo as técnicas e as tarefas simples para ele treinar na prática na sua casa. Ele vai ensinar a limpar os carros, a encerar, e o Daniel San, como ele é impetuoso, impaciente, ele num primeiro momento não entende muito isso. Ele não vai aprender a dar golpes mirabolantes, a voar, mas pelo contrário, o mestre Miyagi ensina a que ele tenha domínio sobre si próprio, paciência, perseverança, tanto que no momento em que ele está desistindo do treinamento, o mestre Miyagi pede para que ele volte. É uma cena muito bonita, e fala: Daniel San, o que você aprendeu com encerar? E aí o Daniel San começa a defender-se dos golpes do mestre Miyagi, e ali ele começa a perceber na prática, de maneira bem concreta, que tudo aquilo que foi feito anteriormente era um ensinamento de artes marciais. Eu gostaria que vocês falassem desse elemento filosófico nas artes marciais, do que a gente pode aprender com as cenas que o filme traz. Enfim, eu gostaria que vocês fizessem essas relações para que a gente pudesse refletir um pouco mais sobre a filosofia prática de vida através das artes marciais que são ensinadas pelo mestre Miyagi no filme. Muito bem, Danilo. Realmente é um tema muito belo, muito amplo. E a gente pegando um pouco assim da história das artes marciais e do karatê, então a gente sabe que o karatê, como ele se originou no Japão, ou seja, através de influência de artes marciais que vieram da China e da Índia, e o karatê surgiu em Okinawa. Tanto é que o
o Sr. Miyagi é de Okinawa no filme. E, na verdade, Karatê-do. O que significa isso? Significa que dentro das artes marciais japonesas existe o chamado Budo. Budo, Bu tem a ver com as artes marciais e Do é o caminho. Tá? É um caminho filosófico, um caminho de não violência, um caminho de autodomínio. Então, Judô, Iaido, Karatê-do, todas essas artes marciais fazem parte dessa visão filosófica que é o Budo das artes marciais japonesas, onde busca não só o treinamento físico, mas o desenvolvimento mental, o desenvolvimento psicológico. E depois, principalmente da Segunda Guerra Mundial, o Karatê se tornou, e assim como outras artes marciais, se tornou algo muito esportivo, né? Não que seja ruim, sem fazer nenhum tipo de julgamento. Acontece que, às vezes, faz uma diferenciação, né? Ou seja, do karatê esportivo do karatê tradicional. E, em geral, o karatê tradicional ele vai guardar esse espírito mais filosófico, mais do Budô, como você falou, da formação de caráter, da formação moral. E, às vezes, o karatê esportivo vai ir mais para esse lado de competições, de medalhas, etc. Então, talvez o filme retrata um pouco isso, né? O Cobra Kai talvez tenha mais a ver com essa karatê esportivo, ou seja, no modelo de uma academia, e o Miyagi-Do representa mais o karatê nas suas raízes tradicionais, originais. Não que uma academia seja ruim de karatê, porém, acho que o filme mostra que, às vezes, numa academia de karatê, a pessoa não vai aprender o verdadeiro karatê. E, com o Sr. Miyagi, o Daniel LaRusso aprende o verdadeiro karatê sem estar inserido dentro de uma academia, né? Uma coisa assim, sem grandes esquemas. Então, isso é interessante. E aí, qual que é a diferença? A diferença é que dentro dessa visão mais tradicional, mais filosófica, prevalece o espírito da não violência, do vencer sem lutar, da ideia da autodefesa, da formação moral e do desenvolvimento psicológico e mental, não só o desenvolvimento físico. Sim, a gente acaba percebendo realmente essa diferença de mentalidade em todos os três filmes, né? No primeiro, o Chris com a sua academia de Cobra Kai, é justamente esse, né? Ele leva realmente o karatê para uma questão mais de militar mesmo, né? Para ele, a vida é uma guerra e você não deve ter piedade para com o inimigo. A gente vê que no segundo filme, por exemplo, né, o personagem Shosan, ele que é o protagonista dessa questão do mau uso de uma arte militar, né, que evidentemente o torna superior em combate, mas que o tornou arrogante, a serviço desonesto, né? Me lembro daquela cena em que ele estava receptando algumas mercadorias dos aldeões, né, de Okinawa, e justamente quando o Daniel LaRusso descobriu que ele usava pesos falsos, né, justamente para poder lesar as pessoas com quem ele e o tio dele comercializavam, né? E você vê que era uma pessoa que tinha aprendido a arte marcial lá com o seu tio, que seja, mas que fazia um péssimo uso desse seu poderio, né, como nós podemos dizer. E a mesma coisa no terceiro filme, né? No terceiro filme a gente vê que o Chris retorna com o Terry e o Mike Barnes justamente com essa ideia de vingança, né? Com essa ideia de utilizar as artes marciais tanto para prejudicar os seus adversários também, como um propósito de vingança. Então, realmente, a gente percebe várias nuances aí no sentido de o que é a arte marcial quando ela é utilizada por indivíduos que não têm um caráter, uma formação. E a gente vai percebendo justamente que o Sr. Miyagi não, ele segue uma tradição que é justamente a de passar o karatê como uma filosofia de vida, né? Porque realmente na vida, se a gente for querer resolver tudo na base da violência, acaba-se conseguindo mais problemáticas do que soluções, né? E algo do ser humano, ele acaba se perdendo no meio do caminho com a aplicação de tanta violência, né? E essa ideia da finalidade do ensinamento ela é muito importante porque o Chozen, que é o sobrinho do Sato, que é um artista da tradição marcial de Okinawa, ele não tem valores.
O Chosen ele é muito corrupto, o filme nos mostra isso, ele aprende a arte marcial, tem muita técnica, mas lhe falta valor moral. Ele faz mau uso do que é ensinado, não é? E a mesma coisa acontece com o Johnny Lawrence, porque o John Creasy, o seu, entre aspas, mestre, ou o seu professor, melhor dizendo, ele não é uma pessoa de valores morais. Isso fica evidente no filme, ele é um tirano. E tanto é que essa mesma ideia ela é levada até a série Cobra Kai e a gente percebe o desenvolvimento disso tudo, porque o Johnny Lawrence fica sem referências, já o Daniel San não. Eu gostaria que vocês falassem da importância da tradição de ensinamentos, de valores, seja nas artes marciais ou na filosofia, porque no caso do Chosen ele tem uma referência de tradição, porém ele não segue. Já o Johnny Lawrence não tem referência, e o Daniel San, sim, ele tem referência de valores e ele vive isso. Eu gostaria que vocês falassem da importância dessa tradição discipular, dos ensinamentos, como o filme relata isso também, e como a gente pode hoje, de alguma maneira, experimentar isso tudo na nossa vida. Podemos perceber que a transmissão dos ensinamentos ela se dá de uma forma muito direta, muito no sentido de ser muito prática. E de tal maneira que o Sr. Miyagi vai usar as situações de vida do Daniel e as circunstâncias que ele vai se encontrar para ensinar ele. E é isso, as situações são as provas de vida, e que o Sr. Miyagi nem vai precisar assim, colocar ele nas provas não, porque a vida mesmo já vai estar trazendo várias provas aí para ele. Mas é muito interessante a gente fazer essa comparação entre a forma como o Sr. Miyagi vai instruindo, né, o Daniel San, e a forma como, por exemplo, o John Lawrence, no primeiro filme, vai sendo instruído. Então, por exemplo, o ponto auge é a final do torneio, no primeiro filme, entre o Daniel San e o John Lawrence. E é uma luta assim, Daniel San começa marcando alguns pontos, e a gente vê que o seu adversário começa a querer apelar, né, partir para a violência, e ele já tinha sido machucado, né, antes do torneio. Ele já tinha machucado o Daniel San. E justamente quando o Chris, o instrutor, né, do Cobra Kai, vê que o Lawrence não está conseguindo ganhar a luta, fala, olha, pega ele na perna que está machucada, né, com golpes ilegais, né, ou seja, que está fora da regra ali do torneio. E é isso que ele começa a fazer, entende? Então, a gente vai perceber, ou seja, que isso aí é o oposto do ensinamento mestre-discípulo, porque realmente, você falou a ideia da tirania, né? Então o Chris, ele é como se fosse um tirano, né? Ele não está querendo um discípulo, um aprendiz, ele quer um seguidor, e ele longe de ser movido pelo bom senso, está sendo movido por uma ambição, por uma soberba, que leva a um grau de loucura. Então, realmente, ele começa a apelar, ele parte para uma violência, parte para uma forma de agir, assim, não só ilegal, dentro das regras do torneio, mas uma forma de agir pouco nobre. E isso, realmente, não tem a ver com o espírito das artes marciais. E a gente vê que, realmente, a forma, e mesmo sendo, assim, vamos dizer, injustiçado do ponto de vista do Daniel San, o Sr. Miyagi fala, não, mantenha a concentração, se concentre, fique tranquilo, fique sereno, porque é uma forma de agir através da inteligência. Então o Daniel San vai aprender a agir através da inteligência, e o seu adversário do Cobra Kai vai aprender a agir através dos impulsos, dos instintos, e no final ele vai se dar mal. Sim, e é sempre bom a gente fazer uma boa distinção aqui, né? Porque são termos e são conceitos que hoje são bastante confusos, né? Porque se pensa que quando há uma relação mestre-discípulo, há uma espécie de submissão do discípulo ao mestre, né? E na antiguidade, a gente esteja falando da relação entre, por exemplo, um Sócrates e um Platão,
ou a gente esteja falando lá no Oriente, na relação entre um Confúcio e os seus próprios discípulos, né? A relação tinha mais a ver com confiança, com amor, né, com proteção e com carinho, para que o discípulo, a sua consciência, né, a sua responsabilidade, a sua capacidade de lidar com a sua própria vida, né, cada vez adquirisse mais autossuficiência, mais autodomínio. É interessante que hoje essa é uma visão um pouco equivocada, né? O que realmente o Bernardo aí foi colocando e lembrou muito bem é que alguns personagens se relacionam um com o outro um pouco na base da tirania e de transmissão através de conceitos que são deturpados, né? Conceitos que têm a ver com a violência. No primeiro filme, no Cobra Kai, o que a gente percebe é isso. A transmissão é simplesmente de, olha, sobreviva a qualquer preço. Né? Sobreviva a qualquer preço. Use o que for necessário para derrotar o seu inimigo, né? Porque na rua não existe piedade. A mesma coisa a gente vai perceber no segundo filme, né? Quando o Sr. Miyagi vai para Okinawa com o Daniel San. A mesma coisa, a relação entre o Sato e o Shosen é uma relação de vassalagem mesmo, né? O Sato com aquele desejo de vingança e o seu sobrinho também com aquela ambição que o faz tiranizar as pessoas da vila, os dois, na verdade, né? E no terceiro filme também. No terceiro filme, o Daniel San, ele se perde um pouco, ele começa a ser provocado de uma maneira que acaba se afastando mais do Sr. Miyagi e se aproximando do Silver, né, de tal maneira que ele acaba se corrompendo também, se perdendo e voltando, dando um passo atrás para voltar aos seus instintos violentos, né? Então toda essa trilogia Karate Kid é muito interessante porque fala de coisas muito humanas, né? Da imaturidade que vai pouco a pouco indo em direção a um crescimento, a um desenvolvimento, né? Que é justamente essa a relação mestre-discípulo. O mestre, pelo menos dentro das antigas tradições, e é resgatado de uma maneira muito bonita nesse filme, na trilogia, é justamente aquele que quer que o seu discípulo tome as suas próprias decisões, cometa os seus próprios erros e aprenda também com os seus próprios erros, né? E ao mesmo tempo nós vemos o Daniel também um ser humano bastante humano mesmo. Ele dá passos para frente, ele se apaixona, ele se equivoca, ele erra, ele conserta, ele dá passos para trás e é o que acaba tornando esses filmes bastante interessantes, né? Mas enfim, era mais realmente para a gente fazer um pouco essa distinção de que na antiguidade a relação mestre-discípulo não é uma relação de vassalagem e nem de transmissão de qualquer coisa de qualquer maneira, né? Mas como o Bernardo estava colocando, é um caminho para que se aprenda a utilizar os melhores recursos, né? Com base numa força, com base nas artes marciais, mas para que a vida possa se desenvolver de uma maneira natural, né, harmônica e humanizante sempre. Isso é muito interessante, o que o José Roberto comentou, porque realmente no terceiro filme a gente vê essa crise nessa relação, nessa forma de transmissão dos ensinamentos e como isso vai sendo resolvido, né, para atingir um estado de maior maturidade nessa relação. Então, ou seja, o Daniel LaRusso queria participar do torneio, o Sr. Miyagi falou, não tem que participar de torneio, o Karatê não é isso, é uma filosofia de vida, é um modo de vida. E o Daniel não gostou muito não, e foram surgindo situações que enfim colocou ele no torneio, e o Sr. Miyagi não ia treinar ele. Então ele procura, né, um outro treinador, começa a treinar com Silvia, e escondido do Sr. Miyagi, só que o Sr. Miyagi sabe que ele está treinando. Daniel não fala nada, ele fala, não, por que você está roxo aí? Não, eu caí. Aquelas mentiras bem esfarrapadas. E aí é muito interessante que o Sr. Miyagi, a gente poderia falar, por que o Sr. Miyagi não vai lá e fala, olha, eu sei que você está treinando com o Silvio, para de treinar com ele. Então, ou seja, não bate de frente, né? Porque como ele conhece o temperamento do Daniel, sei lá que ele iria reagir, né? Talvez é aí que ele ia querer treinar mais, né? Enfim. Mas ele vai deixando, né, o seu discípulo fazer sua experiência, mas
por outro lado, ele mostra que ele tá ali para quando ele precisar, ele vai ajudar ele. E é isso que o filme mostra. Depois ele tá lá no dojo, na academia do Cobra Kai, e os 3 lá aparecem, começa a bater nele, e o Sr. Miyagi aparece lá do nada e salva ele, né? Então é interessante porque vai mostrando como essa relação é delicada, né? Ele é sutil, então realmente não é uma relação de obediência cega, né? Não é uma relação impositiva. Essa relação do mestre e discípulo, a forma de transmitir os ensinamentos, ela é muito, muito sutil, né? Muito bonita, como essas cenas do terceiro filme mostram. Sim, e também, né, Bernardo, uma relação bastante bem humorada, né, porque você lembrou dessa última luta entre o Sr. Miyagi, né, defendendo o Daniel LaRusso contra o Silver e contra o Chris junto, né, eu me lembro que o Silver estava provocando lá o Sr. Miyagi, né, aí o Sr. Miyagi derrota numa boa, tranquilo, né, os dois, e depois ele, e a gente percebe isso aí nos 3 filmes, né? É sempre o bom humor do verdadeiro artista marcial, do verdadeiro guerreiro, né? Porque nós temos uma visão histórica de que o guerreiro ele é violento, o guerreiro é sério, o guerreiro não sai de cima de suas armas, né? E esse filme demonstra de uma maneira bastante bem humorada que o guerreiro ele é um guerreiro para a vida mesmo, né? É um guerreiro que tem a sua energia, sabe exatamente o momento em que ele deve aplicá-la e ainda assim sem perder o bom humor, né? E é interessante que o próprio professor Livraga dizia que o bom humor é algo que realmente distingue, por exemplo, o ser humano das feras da natureza, né? Só complementando esse ponto que vocês trouxeram, essa questão da ruptura do Daniel San com o mestre Miyagi, no episódio 3, ela é muito forte. Inclusive, vamos contextualizar aqui para quem não assistiu o filme, o Terry Silver, ele tem um aluno chamado Mike Barnes, que é uma figura bastante intempestiva, controversa, enfim, ele também treina na academia Cobra Kai, obviamente, e a sua conduta não poderia ser diferente dessa. Então, ele está vinculado ao Terry Silver e também ao John Kreese. E eles forjam um terceiro torneio, onde o Mike Barnes quer mais se promover e aparecer e ganhar um dinheiro em cima disso. O fato é que se desafia o Daniel San e ele não aceita lutar, porém ele é manipulado e acaba aceitando logo depois daquela cena do penhasco onde ele está com a Jéssica e ambos podem morrer. E aí o Mike Barnes puxa os dois para cima, o Daniel San assina o documento e, enfim, se vê numa sinuca de bico, como se diz, ou seja, se vê encurralado. E o mestre Miyagi não quer que ele participe, mas já assinou e agora ele vai ter que lutar. Só que o mestre Miyagi não quer treiná-lo. E aí ele acaba indo para Cobra Kai e a gente percebe aí uma ruptura. E há uma cena muito bonita no filme onde o Daniel San chega do treino da Cobra Kai. O mestre Miyagi, obviamente, que sabe que ele já não está mais seguindo seus ensinamentos e está num dado momento indo para um outro caminho, mas ele vai até o seu quarto e cuida do Daniel San, que está com a perna toda machucada. Então é uma cena muito bonita que demonstra essa ruptura. O mestre Miyagi não o critica, pelo contrário, o auxilia, o conduz de maneira muito valorosa, muito digna, muito paciente. E às vezes a gente passa por isso também quando deixa de ouvir o conselho de um amigo e ouve uma outra pessoa que nos indica um caminho totalmente oposto. E há que compreender muito bem, porque a gente pode fazer o que a gente quer fazer, mas há que ter consciência disso. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais dessa cena e desse momento, porque tem muitos ensinamentos aí e a gente precisa refletir sobre o que fazer e como fazer. E há que ter consciência para isso, claro. Na verdade, é algo que nós aprendemos quando temos não vivemos hoje num momento filosófico, né, Danilo? Então, quer seja na vida cotidiana, quer seja na profissão que aprendemos, quer seja, como a gente estava colocando aqui, em algumas posturas marciais hoje, né? A questão é mais a competição, e isso acaba, como eu estava falando um pouco mais atrás, né? Se a gente realmente compra essa ideia de resolver as coisas na violência, em algum momento a gente acaba levando essa violência para casa, a gente acaba levando essa violência para os nossos relacionamentos profissionais, a gente acaba levando essa violência para os nossos relacionamentos afetivos, e isso acaba tornando a sociedade um pouco o que a gente percebe hoje, né? Um pouco insustentável, onde as pessoas não se confiam. E filmes como esse são muito bonitos,
porque, de certa maneira, nós falamos muito daquilo que nos falta, prestamos atenção naquilo que nos falta, e a arte hoje, né, o cinema e filmes como esse acabam nos trazendo esse elemento que nos falta, né, que é uma situação que envolve um jovem que está em desenvolvimento, que envolve uma pessoa que tem uma experiência de vida, uma experiência marcial, como a gente estava colocando, uma experiência enigmática, e consegue transmitir isso e vai encaminhando o jovem para o que a vida humana deve ser, né? Eu vejo um pouco isso, né? Que esse filme acaba resgatando bem essa ideia da arte marcial e da vida, né? Porque a vida realmente é um combate, mas que não deve ser um combate violento, deve ser um combate feito com inteligência, desenvolvido com inteligência, para que nós sintamos que conforme nós vamos dando passos, esses passos nos levam cada vez mais para dentro de nós mesmos, né? Para o segredo de nós mesmos. Quando a gente fala dessa relação, né, o Sr. Miyagi, Daniel, como mestre e discípulo, né, a gente poderia pensar, tá, mas eu não encontrei nenhum Sr. Miyagi, enfim, não encontrei esse mestre, enfim. O que estamos falando aí é um modelo, um exemplo, e que para a gente aplicar isso nas nossas relações humanas, tá? Sejam elas quais forem, porque realmente nós temos vários tipos de relações. Então, esses valores que a gente aprende nesse filme, a gente pode relacionar em relação, sei lá, todos nós temos, de repente, alguns professores mais queridos que nos deram aulas. Ou podemos aplicar isso na relação do familiar, pais e filhos, ou como você citou, Danilo, nas amizades, ou um chefe com seus colaboradores, enfim, são N situações de relações humanas, e sempre, quando fala de relações humanas, sempre tem desafios. E aí tem muitas fórmulas que a gente pode nos inspirar nesse filme para poder harmonizar essas relações, sobretudo quando há diferenças assim vamos dizer assim, de hierarquia, né? Que às vezes é muito natural aí surgir conflitos e de diferentes tipos de incompreensões. E quando a gente vê aí que prevalece o bom senso, a cordialidade, a sinceridade, né, a nobreza de caráter, as coisas vão fluindo bem melhor. E esses filmes fazem muito sucesso, esses roteiros de histórias que contam muito sobre nós próprios, que nos ensinam sobre nós mesmos, essa relação de uma pessoa que tem muita experiência com um jovem ou uma jovem que está começando uma caminhada na vida, seja na arte marcial, seja uma experiência de trabalho, enfim. Há inúmeros filmes que fazem muito sucesso porque nos ensinam muito sobre a vida, sobre as experiências humanas e como podemos aprender com elas. Inclusive há uma cena no primeiro filme, por exemplo, que me marcou muito, que é a cena daquele golpe tradicional que o mestre Miyagi demora para ensinar ao discípulo, porque sabe que ele não está pronto ainda para fazê-lo, e no final do primeiro episódio, o Daniel San aprende a usar aquilo, porque ele usa o seu coração, a sua mente, tudo aquilo que ele aprendeu com o seu mestre, ou seja, são cenas que nos marcam a vida, porque nos mostram a caminhada humana, a evolução que todo ser humano deve passar para ser melhor, e isso esse filme nos ensina muito. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, relacionando com cenas que vocês queiram relacionar. Em cada filme eu destaco alguns elementos que são bastante destacados, né? Eu acho que essa cena que você mencionou realmente, porque foi o culminar da aplicação não só de uma técnica que o mestre ensinou, mas principalmente de toda uma postura, né? E o Sr. Miyagi tinha deixado muito claro que não era uma técnica fácil de ser aplicada e que, de certa maneira, ela dependeria, inclusive, de uma harmonia conquistada pelo próprio discípulo, né? Então, vale essa também. Eu acho que no segundo filme, o que me chamou mais atenção foi justamente essa questão do Sr. Miyagi tendo, por exemplo, aberto mão do seu primeiro relacionamento para não ter que se indispor com alguém que era um irmão para ele, né? Porque, afinal de contas, o Sato, ele foi introduzido no caminho da arte marcial porque ele insistiu para o pai dele.
né, que era pescador, mas que também tinha recebido do seu pai, que tinha recebido do seu avô. Enfim, era uma tradição milenar que passava de pai para filho, né? E que o Sato, ele foi treinado, ele recebeu isso justamente porque o Miyagi, né, havia insistido, e na hora de entrar em conflito com o Sato, né, ele preferiu sair fora de Okinawa, né, afastar-se da mulher amada, que também muito bonito, né, ela ficou a vida toda esperando por ele, né? Quer dizer, fala de um relacionamento muito, muito puro, né? Que não precisou de base física para que pudesse se manter vivo. E também nesse mesmo filme, a hora em que cai aquela tempestade, né? E o Shozen, ele mostra quem ele é realmente, né? Porque ao invés de ir ajudar o tio, ele sai correndo. Aliás, ao invés de ir ajudar a criança, ele sai correndo, né? E vai o tio e cai uma tora e espera receber um golpe fatal do Sr. Miyagi, e o Sr. Miyagi usa justamente a sua canalização interior da sua arte marcial para quebrar a tora e salvar realmente o seu meio-irmão, né? E isso é muito, eu acho muito, muito, muito inspirador, porque demonstra como, tá, tudo bem que a gente considera uma obra de ficção, parece que não acontece na realidade, mas pelo contrário, né? São pequenos atos de heroísmo cotidiano que sim, se a gente tiver com olhos para ver, se a gente quiser, tiver com mentalidade de busca de protagonismo, se nós mesmos quisermos encenar alguns desses pequenos atos de protagonismo na nossa própria casa, com os nossos entes queridos, nos ambientes em que frequentamos, nos próprios relacionamentos com as nossas amizades, vai haver oportunidade, né? E no terceiro filme também, o que me chamou a atenção, né, Danilo, foi justamente essa perda de caminho pelo Daniel San, né? Me lembra muito o ensinamento de uma grande filósofa do século XIX, Helena Blavatsky, de que, de certa maneira, temos que subir uma escada, né, de aprendizado, e não devemos desistir enquanto não subimos bem alto nessa escada, né? Muitas coisas vão chamar a nossa atenção para que a gente dê um passo atrás, né, mas que deve-se continuar caminhando, porque na verdade, como ensina a própria grande filósofa, né, nada se perde, pelo contrário, né, há uma sensação de perda, há uma sensação de que não estamos crescendo, mas é apenas uma sensação, é uma percepção ilusória, quando o ser humano alcança uma altura suficiente, e eu vejo muito isso no Sr. Miyagi, né, o Sr. Miyagi, ele é um pouco um modelo do que é um ser humano quando ele alcança um grau de autodomínio, sem perder o bom humor, sem perder a capacidade de amar, sem perder a capacidade de compreensão. E é por isso que esses filmes fazem muito sucesso, né? Porque eles falam de uma trilha humana, né? Eles falam de algo que nós podemos conquistar, podemos perder, podemos retornar ao caminho e podemos finalmente nos estabilizar numa coluna mais vertical, né? Numa posição mais vertical. Bom, a mensagem que eu vejo que aí nessa trilogia e que mexe com as pessoas, eu percebo que são situações que conversam muito com as nossas vidas. Um elemento que eu quero destacar, ele vai ser uma constante nos três filmes, porque o Daniel, ele representa a forma como normalmente a gente reage e compreende as circunstâncias da vida. E o Sr. Miyagi vai representar a forma como a filosofia do Karatê ensina. Que é uma nova forma, é um novo modelo de lidar com essas situações. E isso é interessante, e eu acho que isso levou o filme a fazer muito sucesso, porque vai estar trazendo as situações cotidianas, né? Ou seja, o filme traz, o aprendizado está baseado em situações cotidianas, as circunstâncias passionais, emocionais, né? Os conflitos são situações que nós passamos e a gente não sabe lidar. Ou seja, quando a gente é injustiçado, o que a gente vai fazer? Quando alguém trata mal a gente, o que a gente vai fazer? Quando alguém trata a gente com violência, o que vamos fazer?
Quando, como vocês falaram aí, quando sofremos bullying na escola, o que vamos fazer? E o Daniel vai representar a gente, né? Agindo impulsivamente ou perdido, e o Sr. Miyagi vai apresentar todo um modelo filosófico que tem a ver também com a cultura oriental, com a filosofia oriental, e principalmente naquela época, na década de 80, acho que vai ser uma grande novidade. Ou seja, poxa, como sair desse preconceito em relação à mentalidade oriental, né? Então, ou seja, olha, vamos tentar enxergar essas situações não só pela mentalidade ocidental, genericamente falando, mas, ou seja, como a mentalidade oriental, através da filosofia do karatê, enxerga as situações, enxerga como a gente deve lidar. Então, acho que isso é uma mensagem que vai passando em todos os filmes e através das situações que conversa muito com a vida que vivemos, e isso justifica esse grande sucesso. Ou seja, aprender a lidar com as nossas situações cotidianas, ou enxergar elas, ou entender que a gente pode lidar isso de outra maneira. Ou seja, esses problemas que a gente passa, ou seja, agora temos a resposta, podemos lidar isso de uma forma diferente, porque a filosofia do karatê ensinou que é possível. E apenas reforçando o que vocês falaram, esses filmes têm tanta atemporalidade que até hoje nós temos o efeito disso. Por exemplo, a série Cobra Kai é uma continuação desses episódios, dessa história maravilhosa entre Daniel LaRusso e Mestre Miyagi, tudo aquilo que envolve os aprendizados pelos quais ele vai passando ao longo da sua jornada heróica, que é algo que qualquer um de nós, seres humanos, podemos viver em nossas vidas. Já vai para a 6ª temporada, o Pat Morita já é um ator falecido, mas ainda assim a série retrata essa relação entre o Daniel San, agora já adulto, na sua empresa, na sua vida, treinando os seus alunos, os seus discípulos, dando sequência. Temos o Johnny Lawrence, o John Kreese, enfim, o Terry Silver. Ou seja, é uma história que até hoje ainda rende muito porque nos ensina muito. Eu gostaria que vocês falassem agora, para encerrarmos o nosso podcast, além do que já mencionaram, daquilo que a gente pode trazer para as nossas vidas, porque como o José Roberto bem colocou, esses filmes se comunicam conosco, eles falam conosco. E eu gostaria que vocês encerrassem então trazendo algum elemento, além do que vocês trouxeram, para que a gente pudesse de alguma forma viver algo disso, que nos foi ensinado através desses 3 filmes, através dessa relação tão bonita e tão maravilhosa, que tanto diz sobre nós próprios em qualquer época da vida, em qualquer fase da vida. Bom, Danilo, muito aí do que a gente já falou tem a ver com essas grandes mensagens, mas talvez algo que não tenha sido falado tanto, enfim, é que quando tem situações assim que podem nos levar a preocupação, a algum conflito, a um desafio, a nossa primeira tendência é nos tensionarmos. E essa mensagem do filme é muito legal, porque é uma mentalidade de relaxado, mas atento, concentrado. Então, quando tem um problema, o Sr. Miyagi, tô indo pescar. O Daniel LaRusso, cara, você tá indo pescar, a gente tem um maior pepino para resolver. E ele tá resolvendo o problema, mas de outra forma, sem essa tensão, sem essa preocupação. Então, eu quero destacar essa mensagem das situações que nos preocupam, que nos incomodam, partir desse ponto de estar relaxado, não tenso, ao invés de estar preocupado, que não ajuda, mas buscar essa tranquilidade, essa serenidade, para que aí se apresente a nossa inteligência e possamos ver o melhor caminho a seguir. E é o caminho falado pelas artes marciais japonesas, que é o Do, que significa o caminho filosófico, o caminho inteligente. É bem por aí mesmo. Eu também considero que esse filme, ele tem esses 3 filmes, eles têm um valor justamente porque eles tocam numa questão que próprio do ser humano da nossa época, né? Porque nós também sentimos que carecemos de uma instrução, de uma educação, de uma formação que nos ajude a nos posicionarmos perante a nossa vida, né? A vida de quem pega
quem estuda, a vida de quem trabalha, de quem pega o carro ou pega a condução para ir para o seu trabalho, e como resolver as situações sem nos deixarmos levar pelo primeiro impulso, pela primeira violência, né? Pelo primeiro impulso violento que nos assoma, porque já temos experiência histórica muito ampla, né? Uma experiência social agora mesmo acontecendo no nosso mundo, de que guerras e violência não resolve problemas, pelo contrário, complica, amplia, dá sequência. E filmes como esse, o que hoje para nós é um filme, né, na antiguidade já foi uma cultura social, uma cultura humana, uma cultura filosófica. Platão mesmo, né, diz nas leis que o guerreiro tem que estar preparado para o combate, caso o combate aconteça, né, mas é uma preparação. De certa maneira, hoje cada um de nós tem o seu próprio, vivemos os nossos próprios combates, né? A vida na nossa sociedade é uma vida que nos exige muito. Não é uma guerra contra o outro, mas é uma guerra contra nós mesmos. E aí, como o Bernardo, como artista marcial, está colocando, como nós percebemos nos praticantes da arte marcial Nei Kung, em algumas escolas Nova Acrópole, tem a oportunidade de aprender. E nós mesmos, né, como estudantes de filosofia, nós temos a oportunidade de aprender que existem caminhos que são mais humanos. São mais longos? Sim, são mais longos, mas eles são mais humanos e garante que nós acabemos com as problemáticas, a violência na sua raiz, né? E muitas vezes a raiz da violência está em nós mesmos. Dessa maneira, encerramos então o nosso podcast de hoje, agradecendo a presença dos professores voluntários, a começar pelo Bernardo Norá, e também agradecendo ao professor José Roberto, e claro, desejo que sejam sempre muito bem-vindos aqui no podcast da Nova Acrópole. Muito obrigado, Danilo, muito obrigado, Zé Roberto, e nos encontramos aí até a próxima gravação. Perfeito, obrigado, Danilo, obrigado, Bernardo, aí pela dupla companhia, né? E que nós tenhamos outras oportunidades de exercitar um diálogo filosófico tão enriquecedor, com temas tão enriquecedores como este. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, podem fazê-lo também através do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Anton Bruckner e chama-se Andante Quasi Allegretto.